Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Capítulo 4 de Colossenses, cerca da metade dele, é sobre Paulo enviando saudações aos colossenses e apresentando a eles as pessoas que estava lhes enviando. Me divirto muito vendo quanto tempo eles levavam para fazer os cumprimentos e o melhor que fazemos é grunhir uns para os outros quando nos encontramos. Ei! E aí, tudo bem? Aliás, agora nem falamos, só mandamos mensagens. E para mim, a linguagem das mensagens de texto me incomoda. Você faz uma pergunta para alguém e recebe de volta um tá. Não gosto que falem comigo com frases de 2 letras. Amém? Ei, a tecnologia moderna é muito útil, sabe? Mas isso está roubando os relacionamentos das pessoas. E precisamos ter tempo para conversar uns com os outros, cara a cara. Então, acho que se não houver nada mais nessa metade de Colossenses, onde tudo que ele faz é cumprimentar e apresentar as pessoas, podemos pelo menos dizer, nossa, eles dedicam muito mais tempo aos relacionamentos do que nós. Porque, sabe, nós estamos muito mal nisso aqui na América. Quando nós começamos a abrir escritórios em outros países, nosso filho Dave, que dirige nossas missões mundiais, sabe, ele é bem prático, vamos fazer isso, vamos fazer o que viemos fazer, e ele estava ofendendo as pessoas à direita e à esquerda, porque você ficaria surpreso ao ver nos outros países como eles são muito, muito melhores nos relacionamentos do que nós aqui na América. Tudo que temos em mente é faça o trabalho, vamos logo com isso, vá para a próxima coisa. Então vamos tirar um pouco mais de tempo com as pessoas. Vamos lá. Vamos tirar um tempinho para ouvir as crianças. Vá, tem um pouco de tempo com a sua mãe idosa que diz a mesma coisa toda vez que você a vê. Ei, vamos ter um pouquinho de tempo, só um pouquinho, com eles. Deixe-os falar, eles ficam solitários. Eu estava no consultório médico uma vez, um senhor idoso estava lá com a perna quebrada e ele ficou falando comigo, e falando comigo, sabe? E eu estava com a minha Bíblia, eu queria ser espiritual. Vamos, temos uma lição aqui. Eu orei para que aquele homem me deixasse em paz para eu ler minha Bíblia. Ele era um doce velhinho, ele não tinha com quem conversar, ele só queria me falar da perna dele. Mas ele meio que estava fazendo isso na versão longa-metragem e eu estava mais para resumindo, ok, você quebrou a perna, você está aqui para tirar o gesso. Alguém se identifica comigo? Ok. E então, isso foi o que o Senhor falou comigo. Se fosse o Billy Graham, você ia querer ouvir. Eu pensei, sim. Eu diria, fale mais. E aqui está o que Deus me mostrou. Ele diz, você não está interessada nesse senhor porque ele não pode fazer nada por você. E não vamos falar sobre o amor só na igreja. Eu te amo com o amor do Senhor. Ou seja, lá o que isso for, sabe? Vamos colocar um pouco de amor nos nossos relacionamentos e apenas aprender a ter um pouco mais de tempo com as pessoas e não ter tanta pressa o tempo todo para ir para a próxima coisa que precisamos fazer. Então, tudo bem. Mas em Colossenses, capítulo 4 de Colossenses, embora a metade dele seja dedicada a essas saudações, temos 4 lições que podemos tirar do capítulo 4 de Colossenses. E a primeira é encontrada em Colossenses 4:2.
Sede sinceros, incansáveis e firmes em vossa vida de oração, estando sempre atentos e intencionais em vossas orações com ação de graças. Agora, algumas coisas sobre a oração. Primeiro, a oração não é uma obrigação. É o maior privilégio que temos. E o fracasso começa no fracasso na oração. Precisamos orar muito mais do que oramos, mas se tivermos uma atitude errada na oração, se nós espiritualizarmos demais a oração, transformando-a em algo que ela não é, então nós não vamos querer fazer isso, sabe? Você não precisa se tornar uma pessoa espiritual hiperreligiosa para orar, não precisa estar num determinado lugar ou numa postura, num determinado momento. Eu gosto de ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço, que é orar pelo caminho ao longo do dia. Que a oração se torne como a respiração. Converse com Deus a respeito de tudo e sobre qualquer coisa. Não há nada, agora ouça-me, não há nada sobre o qual você não possa falar com Deus. E a oração, ela abre a porta e convida o poder de Deus para a sua vida. Para mudar coisas que você não pode mudar, para abrir portas que você nunca poderia abrir, para fechar portas que podem ser perigosas para você. A oração é que muda os nossos filhos, a oração é o que nos muda, a oração é o que faz nossos casamentos darem certo. A oração é o que nos dá o favor que precisamos neste mundo. Nós precisamos orar mais. E estou me preparando para entrar no estúdio e fazer um pequeno ensino de 30 minutos disso. Especificamente, eu acho que há tantas pessoas que pensam que Deus não ouve suas orações. Ou há tantas coisas com as quais elas tentam lidar por conta própria porque elas acham que não seria algo que Deus estaria interessado. Ele está interessado em tudo aquilo que diz respeito a você. Não importa o quão pequeno ou aparentemente isso possa parecer aos outros, se diz respeito a você, Deus está interessado nisso. E se está te machucando, Ele está interessado em confortá-lo. E se é difícil para você, Ele quer te ajudar nisso. Mas há uma regra para se obter a ajuda de Deus. Isso é, você não tem porque não pede. Peça e continue pedindo, e você receberá. Bata e continue batendo, e a porta será aberta. Busque e continue buscando, e você vai achar. Efésios 3:20. Agora aquele que é capaz de fazer infinita e abundantemente mais além do que poderíamos, agora ouça, ousar, esperar, pedir ou pensar. Eu quero encorajá-los a fazer orações mais ousadas. Peça a Deus coisas que deem câimbras em sua cabeça. E mesmo enquanto estiver orando e pensar não há como, mas só pela fé, vá em frente e faça grandes orações. E não se preocupe se você acha que merece ou não. Nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós. Especialmente tenha coragem de quando talvez você tenha sido mal criado e tenha tido um dia não tão santo, e talvez se sinta um pouco mal consigo mesmo. Deixe o diabo bravo, seguindo em frente nesses dias, pedindo a Deus para ajudar você. Isso realmente deixa o diabo nervoso. Sabia que a oração é nossa primeira linha de defesa contra Satanás? Em Colossenses 4:2, onde acabamos de ler, ele diz: estando alertas e atentos às vossas orações. Eu amo 1 Pedro 5:8, que diz: seja bem equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, vagueia como um leão, rugindo com fome feroz, procurando alguém a quem ele possa devorar. O verso seguinte, na versão amplificada, diz: resista ao diabo desde o início. Eu amo isso, quando estamos um pouco mais atentos ao que está acontecendo, no momento em que o inimigo começa a tentar encher sua mente de lixo, esse é o momento de resisti-lo.
No momento em que uma ofensa entra em seu coração e você se sente querendo construir um muro entre você e a outra pessoa, esse é o momento de dizer: Deus, me ajude a liberar isso e superar. Eu me recuso a passar esse dia zangado e amargurado. Não espere até que atitudes e pensamentos ruins tenham oportunidade de criar raízes em sua alma. Porque uma vez que algo está profundamente enraizado em nós, é preciso muito mais esforço para se livrar daquilo do que se você estiver alerta, reconhecendo o que o inimigo está fazendo e lidar com isso imediatamente. Quantos poderiam passar a ser um pouco mais agressivos contra o inimigo? Cara, eu só queria que o diabo me deixasse em paz. Ele não vai deixá-lo em paz. Aprenda a orar um pouco mais especificamente. Em vez de você ficar generalizando. Me ajude, Pai, é uma ótima oração. Mas se um dos meus filhos entrasse em casa e dissesse: me ajude, mãe, a primeira coisa que eu diria é: bem, no que você precisa de ajuda? Abençoe-me, Senhor. Bem, isso também é bom, mas o que exatamente você está querendo? O que você quer que ele faça por você? Vamos ser um pouco mais específicos do que só ajuda-me, Senhor, ou abençoe-me, Senhor. A oração é muito poderosa. Joyce, hoje vamos ter uma conversa franca e eu sei que há pais assistindo agora com corações sofrendo, porque os seus filhos Sim, estão indo por um caminho que eles não querem que eles vão. certo. Não há nada pior do que um coração partido por um filho, e é Certo. quando nós sofremos mais. Então, como mãe, você já enfrentou um momento como esse em que seus filhos estavam se desviando? Oh, não, os meus filhos eram perfeitos. Essa foi muito boa. Na verdade, tive problemas com 3 dos meus 4 filhos. E eu tinha uma que era perfeccionista e ela tentava muito, muito mesmo fazer tudo certinho. No entanto, ela vivia de mau humor porque ficava brava consigo mesma quando ela não fazia tudo certo. Sim. E então... Mas você nunca sabia que ela estava brava, sabe? Era só raiva. Era raiva. E ela... Claro, ela amadureceu agora e ela ensina a palavra também. Ela superou tudo isso, mas eu sei que a maioria dos pais conhece a Escritura. Você ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela for velha, Uhum. não sabemos quantos anos ela terá que ter, Certo? Essa é sempre mas a pergunta. quando forem velhos, não se desviarão. Então, essa é uma ótima Escritura para se apegar quando seus filhos estão dando problemas. E vou dizer algo que todo mundo vai pensar bem, mas ore por seus filhos. Há tanto poder na oração. Sim. Eu disse anteriormente que nos últimos 2 anos eu fui percebendo mais do que nunca que há tantas coisas com as quais nos preocupamos, agitamos e tentamos fazer acontecer por nossa conta ou convencer as pessoas a fazer. E apenas ore. Sim. Ore e confie em Deus, porque Ele pode fazer num instante o que não conseguimos durante a vida toda. Sim. E então, seja positivo. Especialmente se você está orando pelos seus filhos, não vá sentar-se com uma amiga e falar sobre como tudo está ruim, sabe? Sim. Agora, você pode dizer a verdade, mas pode fazê-lo de uma maneira positiva. Sabe, eu orei, acredito que Deus está trabalhando e... Sabe, neste momento você poderia pedir uma oração nesta ou naquela área, mas não... Negue suas próprias orações, dizendo o oposto do que você orou. Agora, deixe-me te perguntar sobre isso, Sim. porque eu concordo completamente com você, absolutamente. Que bom, seria ruim se discordássemos aqui online. Quero dizer, na Seria TV. interessante, mas não é isso que vamos isso fazer mesmo. hoje. Mas quando você está em uma posição em que você está vendo evidências do contrário e você está vendo seus filhos... Há alguém que eu amo agora que está passando por um momento muito difícil e é uma amarra da qual aquela criança parece não conseguir se Sim, desvencilhar e às certo. vezes passam anos e você Sim. não vê nada acontecer.
E você continua se mantendo em cima da palavra. Uhum. Como você não abre mão? Como você continua, sabe, confiando? Como Quando você não... abre mão? Bem, esse é um bom ponto. Você não abre mão da promessa, mas abre mão do que tem que fazer. Então, Sim. o que você segura e o que você deixa ir? Há uma escritura, acho que está em 1 Tessalonicenses, que diz: enquanto estamos crendo, Deus está trabalhando. E isso foi muito importante para mim, porque quando nós temos uma vitória, não é quando Deus começou a trabalhar. Sim. E especialmente quando estamos orando por outras pessoas, você tem a vontade delas lutando contra e Deus não vai forçar ninguém a fazer nada. Ele vai lidar com elas, enviará pessoas para falar com elas, vai mostrar-lhes várias coisas. Sabe, elas sentirão o peso das consequências do que estão fazendo, mas ele não força ninguém a fazer nada. E assim, uma das coisas que é bem interessante é que às vezes quando você começa a orar por alguém, eles pioram em vez de melhorar. Sim. E se não tiver cuidado, você pode jogar sua fé fora e pensar: isso não está fazendo bem a algum. Mas isso é quase como sinal de que Deus está trabalhando. Porque, sabe, quando Deus está lidando com você, te convencendo de algo em sua vida, isso vai fazer você agir. Sim, as pessoas lutam contra. Ficam pior, não melhor. É. E assim, sabe, eu aprendi a dizer, especialmente quando sinto, isso não está fazendo bem algum, não está funcionando, eu digo em voz alta: se eu estiver em um lugar onde eu possa falar, Deus está trabalhando Sim. nesta situação e eu verei o resultado no tempo devido. Isso é bom. Eu amo que você disse que Deus não está apenas trabalhando quando você vê a resposta. Ele tem trabalhado o Exatamente. tempo todo. Sim. Como saber, como pais, a como responder a um filho em necessidade? Você os resgata? Você os deixa sofrer algumas consequências? Bem, eu acho que depende do filho, depende da situação, assim como quanto tempo você espera Sim. para simplesmente recuar e deixá-lo sofrer as consequências. Mas, obviamente, qualquer pai vai começar tentando falar com seu filho, sabe? Bem, Sim. Queremos resolver o problema para eles. raramente funciona, às vezes pode ser, sabe? Sim. Mas vamos supor que não funcione, então, sabe? A questão é que se você continuar tentando falar com eles sobre isso, tentando falar sobre isso, eles simplesmente acabam te desligando e isso deixa você ainda mais brava ou às vezes pode até piorar tudo com eles. Então nós temos que ser sensíveis sobre quando eu recuo e sobre quando eu continuo. Então, é óbvio que se você vê que o que está fazendo não funciona, você ora. Você ora para que Deus faça as mudanças. Eu muitas vezes oro para que Deus envie o trabalhador perfeito. Quando estou orando por alguém que não foi salvo ou sabe que se desviou do caminho, eu oro não necessariamente para que Deus me use, porque posso não ser a pessoa que Ele quer usar, Certo. mas para que Deus envie o trabalhador perfeito no caminho deles, que possa dar uma palavra no devido tempo. Às vezes, a mesma coisa pode ser dita a alguém 100 vezes e ele não entende. Então, de repente, se for o momento certo, Certo. é como... Não te irrita quando alguém chega em casa com essa grande revelação sobre algo que você disse a ele 300 vezes e ele nunca sim. entendeu? É como isso que eu tenho dito o tempo Sim, todo. é tão difícil É. ficar feliz e tentar não dizer eu tentei te dizer isso, sabe? Blá, 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 blá. Sim. E assim... Mas acredito que chega um momento em que não estamos ajudando quando tentamos ajudar. E você sempre continua orando, mas às vezes você tem que recuar e simplesmente não resgatar esse filho de qualquer coisa em que ele esteja se metendo. E compartilhei com você que meu filho mais velho, que está no comando de nossas missões aqui, então ele também superou seus problemas. Quando ele era adolescente, ele estava em alta velocidade uma noite em seu carro e quando a polícia tentou pará-lo, ele não parou, sabe? Ele tentou de todo jeito fugir deles. Ele acelerava, sabe? Tentando de todo jeito fugir. E ele acabou preso. Então, ele nos ligou. Dave teve que ir lá tirá-lo da cadeia. Agora, Dave nunca ameaçava nossos filhos sem cumprir o que ele falava. E assim, meus filhos sabiam que se Dave dissesse algo que estava falando sério comigo,
era um pouquinho, sabe? Porque às vezes eu dizia algo com raiva como, você não vai sair dessa casa por 6 meses. E então, Certo. no dia seguinte, pensava, espera um minuto, isso vai punir mais a mim do que a eles? E Sim. talvez eu os prendesse por 3 dias e depois dizia, bem, eu os deixava sair, mas Sim. se David falasse algo, Iria acontecer. iria acontecer. E então ele disse ao nosso filho, eu vim aqui esta noite para tirá-lo da cadeia, mas quero lhe dizer, se você fizer isso de novo, você vai passar a noite aqui e talvez alguns dias, porque não farei isso mais. Sim. E essa foi a última vez que ele foi Certo? para a cadeia. E isso, eu sei que é difícil se você tem um filho viciado em drogas, sei que é difícil se você tem um filho que, eu não sei, Sim. ande com pessoas erradas, tomando decisões erradas. Sim. É difícil simplesmente recuar, sabe? E deixar que Deus lhes ensine algo. Mas essa é a questão sobre o livre-arbítrio. Cada escolha que você faz vem com uma consequência. E se Deus não nos livra de nossas consequências, então nós não devemos ser tão rápidos em tentar livrar as pessoas das delas. Você tem que ser misericordioso, tem que ajudar as pessoas. Não estou dizendo para não ajudar os seus filhos, ou dizendo Certo, para sim. você não resgatá-los, mas há um momento, Sim. sabe, em que você Você está não... ensinando eles Você naquele momento. está habilitando eles se continuar fazendo isso. Sim. E assim, sabe, as crianças mudam, elas crescem, mudam e se você tem um adolescente, se alguém tem um adolescente que parece que... Eu me lembro que 2 dos meus filhos, eu pensava, como você vai sair de casa e viver por sua conta? Sabe, uma das minhas filhas era muito desorganizada, muito indisciplinada. Agora, é hilário, porque ela cuida de mim, mantém minha vida organizada, ela cuida das minhas contas e, Então isso sabe, mudou totalmente nela. ela é tão... Dave e eu ficamos maravilhados, porque ela é tão organizada, você pede qualquer coisa para ela e, cara, Sim. está feito. Ela costumava procrastinar e ela não é assim mais. E isso Então é esperança para todos. é incrível o que Deus pode fazer. E ela me disse que a mudança veio para ela quando ela se casou. E agora tudo é por sua própria conta. Sim. Bom, deixa eu perguntar isso, porque eu tive uma amiga que passou por um momento particularmente difícil com o filho dela e ela, minha amiga, tinha muita vergonha e culpa. Uhum. E, é claro, eles estão sofrendo por causa do que aquele filho está passando. Mas como os pais não assumem todo o peso das decisões que seus filhos tomam? Acho que a única maneira de fazer isso é confiando em Deus. Confiando em seus princípios para saber que se Deus lhe disser não salve no momento, você precisa ser obediente nisso porque Deus está lhe mostrando algo que precisará ser feito eventualmente para ajudá-los a serem Certo. libertos. E sabe, os meus 2 filhos me deram problemas de maneiras diferentes e agora os 2 gerenciam o dia a dia do ministério. Um deles é CEO de todas as nossas mídias, escritórios Sim. e todas essas coisas. E o outro é diretor das nossas missões. E assim, eu realmente quero encorajar as pessoas hoje a não apenas olharem para o que é, mas olhar para o que pode ser e esperar por isso. Seja cheio de esperança e mesmo... Eu realmente acredito no poder de se declarar coisas que estão na palavra de Deus em voz alta. Davi disse, eu declararei o decreto. Um decreto é algo escrito e declarar significa que você abre a boca e diz algo. E assim, confessar a palavra de Deus em voz alta sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre o seu futuro é extremamente poderoso, porque as palavras têm poder de criar, elas podem estar cheias de poder bom ou poder ruim, mas elas têm poder. E assim você deve ter cuidado em como, eu disse, você tem que ter cuidado em como fala de seus filhos. Se você está orando para que mudem, não deve falar sobre eles como se eles nunca fossem mudar e sempre serão do jeito que são. E aqui, de novo,
Antes de fecharmos isso, você tem que entender que eles não se desviarão quando forem velhos. Isso pode ser quando o jovem de 16 fizer 21 ou quando ele fizer 51. Você só tem que... Às vezes você tem que continuar acreditando em algo por muito, muito tempo. Eu acreditei na salvação de meu pai por mais de 30 anos. E eu não orava por isso todos os dias, mas quando aquilo vinha ao meu coração, eu orava por ele e parecia que ele, sabe, nunca entregaria o coração ao Senhor. Ele era tão duro, ele era tão mal, sabe? Mas ele entregou. Finalmente entregou o coração ao Senhor, pediu que nós o batizássemos e ele realmente mudou, sabe? Ele só viveu 3 anos depois de ter aceitado a Cristo, ele ainda desperdiçou sua vida, mas eu sei que ele está Que ele foi salvo, no sim. céu agora. E assim, por favor, não percam a esperança em seus filhos e não diga que são casos perdidos, você nunca vai dar em nada e você nunca vai mudar, sabe? Apenas diga, eu acredito em você, eu acredito que você vai mudar, você vai ter uma vida boa. Plante bons pensamentos neles também, tendo em mente que eles provavelmente já se sentem mal bastante Sim. sobre como a vida deles está, mesmo que não hajam assim, não significa que não se sentem assim. Então, por último, certifique-se de que você não esteja dizendo aos seus filhos para fazer algo que você não está fazendo em sua própria vida. É. Certifique-se de que você não está apenas dando palavras a eles, mas você está dando um exemplo vivo para eles se moldarem nisso. Sim. E eu sei que isso é difícil, mas não arruine a sua vida por causa da má escolha de outra pessoa. Isso não vai te ajudar, não vai ajudá-los também, como também não trará alegria para Jesus depois de tudo que ele fez por nós. Sim. Ótimo conselho, obrigada. Obrigada.